Muito bem, irmãos. Dentro do nosso tema dessa noite, na jornada da glória, eu, algum tempo atrás, me fiz o desafio e aceitei, porque às vezes você faz um desafio e não aceita, né? Mas eu fiz e aceitei, e precisei caminhar até o fim dele, que era entender um livro da Bíblia que é complexo, difícil de entender, que é o livro de Levítico. Mas o desafio não era só esse. Depois de eu achar que eu entendi, certo? Não vou garantir. Era tentar convencer outras pessoas a tentarem entender, porque é um livro muito bonito na Bíblia. E eu começo geralmente fazendo algumas perguntas. E eu vou fazer essas perguntas para vocês. Eu não vejo o pessoal lá do fundão, mas talvez eu consiga enxergar. Essas perguntas, os pastores eles levantam a mão, porque se eles não levantar a mão, fica ruim, tá? Mas ser pastor, você não precisa levantar a mão, não. Primeira coisa, quem aqui já leu o livro de Levítico inteiro? Levanta a mão. Glória a Deus, muito bom. A segunda pergunta, quem entendeu? Levanta a mão. Ué, mas vocês não vão deixar nem a terceira, né? Porque a terceira pergunta é quem gostou. É impressionante como a gente tem dificuldade de entender o livro de Levítico. Mas nós fizemos a exposição do livro inteiro na nossa igreja e eu fiquei muito impressionado com o evangelho no livro de Levítico. E ele fala de uma jornada, ele fala de uma caminhada. Então, ontem eu falei dessa grande jornada de andar com Deus, desde Gênesis até o Apocalipse, e hoje eu quero falar de um pedaço dessa jornada que envolve o livro de Levítico. O primeiro capítulo do livro, e eu vou ler a título só de exemplo, porque eu não vou fazer exposição desse texto, tá? O texto de Levítico começa dizendo assim, capítulo 1, o Senhor chamou Moisés, e da tenda do encontro lhe disse, fala aos filhos de Israel e diga-lhes, quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Depois, matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Vamos orar. Pai, eu peço, por amor de Jesus, que, pela luz do Teu Espírito, o Senhor nos permita compreender, pelo menos, as portas de abertura do livro de Levítico, para que, sendo ele como é palavra do Senhor, tenhamos o nosso coração dobrado diante da Tua vontade. É a oração que eu faço, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Esse livro, Levítico, aí de um lado em grego, Levitikon, do outro lado em hebraico, você vai achar assim, é a palavra em hebraico, Levítico, não. É a palavra Vaikra. Os livros na Bíblia hebraica, eles são nomeados pela primeira expressão que aparece no livro. Então, por exemplo, Gênesis, o texto de Gênesis começa dizendo assim, Bereshit, no começo. Então, o nome do livro de Gênesis é Bereshit. O livro de Levítico começou, como é que é? E o Senhor chamou. O livro de Levítico e chamou. E chamou. É assim que ele é conhecido na língua hebraica. E ele, num certo sentido, ele é difícil de entender, ele está longe de nós em muitos aspectos. Mas isso não nos isenta de procurar entendê-lo da melhor forma possível. Primeiro, porque a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus e é o quê? Se eu não uso a Escritura, eu estou mais ou menos dizendo assim, parece que é meio inútil aqui, não vou usá-la para mim mesmo, certo? O Senhor Jesus manifesta o fato de que toda a Escritura, incluindo a lei,
falam a respeito dele. Lucas capítulo 24, lá na história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Então, as Escrituras, e de forma muito específica, irmãos, o livro de Levítico fala muito sobre Jesus, muito sobre Jesus. O livro de Levítico descreve o sistema religioso dos sacrifícios do antigo Israel. Se eu quero entender como é que a religião do povo de Deus antigamente funcionava, eu tenho que entender Levítico. E se você quer entender os textos do Evangelho, você tem que entender Levítico. Você tem que entender por que Simeão e Ana estavam no templo, por que Jesus foi circuncidado, por que ele foi apresentado, por que a mulher, quando encostou nas vestes de Jesus, ele falou, saiu de mim poder, alguma coisa aconteceu. Tudo isso tem fundamento nas leis que estão descritas no livro de Levítico. E Levítico demonstra o quanto a santidade é importante para Deus. Esse é o tema principal do livro de Levítico. Uma outra coisa interessante de Levítico é o livro da Bíblia que mais tem discurso direto de Deus. Maior número de Deus disse e era Deus falando de maneira direta. É o livro de Levítico. O Novo Testamento vai aludir, citar e vai entender que o leitor do Novo Testamento, em grandes partes, conhece o livro de Levítico. E hoje quem são os leitores do Novo Testamento? Somos nós, é a igreja de Cristo. Então é muito importante entender esse livro. Entendemos que ele é de autoria de Moisés, é um livro singular num outro sentido. O livro de Levítico, que está contido no livro de Levítico, foi revelado e muito provavelmente registrado no período de um mês. Entre o último verso do livro de Êxodo e o primeiro verso do livro de Números, acontece o que está ali no livro de Levítico. Um mês, exatamente. Primeiro do último dia até o primeiro dia do outro mês, nós temos ali tudo o que aconteceu e provavelmente boa parte do registro. E esse livro, a gente fala assim, o livro de Levítico, porque tem esse nome, porque a Septuaginta deu esse nome, os tradutores entenderam que era um texto sobre os levitas. A gente às vezes acha é sobre os levitas, os sacerdotes, mas não é. Envolve muito das coisas dos levitas, mas o fato é que o livro de Levítico vai tratar de coisas cotidianas. Para as donas de casa, fica aqui uma lei levítica importante. Quando você colocar um pote na sua casa, não coloca de boca para cima. Por quê? Porque lá no livro de Levítico diz que se caísse um inseto, uma lagartixa, um bicho impuro, dentro do pote, o pote fosse de barro, ele se tornava ritualmente impuro e ele tinha que ser quebrado. Se fosse de metal, era lavado. O livro de Levítico trata, e aí o pastor entra nessas partes difíceis. Eu tenho uma exposição inteira sobre sexualidade no livro de Levítico, porque ele trata do período menstrual da mulher, ele trata de todas essas coisas. O livro de Levítico trata de um problema que eu enfrento no banheiro da minha casa constantemente, que é mofo no teto. Quem aqui tem esse problema em Manaus? Nunca aconteceu, né? O livro de Levítico é sobre a vida. Sabe por quê? Porque Deus se importa. Deus se importa com as coisas da vida. Deus não é ausente por uma razão. E aqui começa o nosso tema, porque Deus anda com o seu povo. Ele caminha com o seu povo. Então, dentro desses rituais e da ética e das coisas que aparece coisa de imundo, limpo, santo, que tem a ver com higiene, saúde, religião, ainda que não seja esse o alvo e o caminho. Então, nós temos muita coisa para aprender sobre a santidade de Deus e a santidade que Ele exige de nós no livro de Levítico. Esses são alguns versos chaves. Deus diz, eu sou o Senhor Deus de vocês, consagrem-se, sejam santos. Eu sou santo. Eu sou o Senhor que tirei vocês da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes, sejam santos, porque eu, Senhor, Deus de vocês, sou santo. Sejam santos para mim.
E aí no livro Deus ensina como é que alguém é santo para ele. Eu sou santo. Eu separei vocês dos outros povos. Verso 10, capítulo 10, versículo 10, para que vocês façam a diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro. Deus quer caminhar junto com um povo santo. Então nós vamos falar nessa noite sobre essa jornada de Deus com o seu povo. Como é que você entende essa jornada de Deus junto com o seu povo dentro do contexto desse grande livro chamado Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, mas que vêm de uma mesma autoria, da autoria mosaica, e que, na verdade, formam, então, uma quintologia, é esse o nome? Trilogia, deve ser quintologia. Mas eu tenho que lê-lo como um livro todo. Como é que funciona esse conceito? Vamos pensar aqui na história. Livro de Gênesis, Deus chamou um povo para si, Deus criou um povo, esse povo pecou, ele foi afastado de Deus, ele ficou longe de Deus. E Deus, então, depois de muitos caminhos, várias jornadas, a jornada de Abraão, de Isaac, de Jacó, do seu filho José, esse povo foi parar onde? Qual país? Eita, ninguém sabe. Ah, obrigado, gente. No Egito, não é? Pastor, por que quando o senhor fala eles respondem, quando eu falo eles não respondem? Ah, entendi. É porque ele pergunta o que vocês sabem responder. Então eu vou responder, no Egito. Né? Eles foram parar no Egito, ficaram 400 anos no Egito, 430 anos no Egito, de um tempo de bom e depois um tempo de escravidão, envoltos ali na religião, no misticismo, na visão de mundo dos egípcios. E Deus, então, depois de fazê-los um grande povo, Deus vai tirá-los de dentro do Egito. Deus usa Moisés para ser o líder desse momento da libertação. Aí nós entramos então no livro de Êxodo, e no livro de Êxodo, o que nós vamos ler? Nós vamos ver ali Deus dizendo, vocês vão ser o meu povo e eu vou ser o Deus de vocês. Ontem eu falei rapidamente sobre a ideia do casamento, não é? Quem casa mora como? Mora junto. Deus vai morar no meio do seu povo. Ele vai dizer, nós vamos construir uma casa. Ou melhor, vocês vão construir a casa, eu vou dizer como a casa vai ser. Então Deus dá o contrato de casamento, que são os 10 mandamentos, e aí depois disso, o povo de Israel, que é a noiva de Deus, se rebela. Antes de vir o contrato, eles já quebraram o contrato, já fazem o bezerro de ouro. Deus não desiste, Deus diz, eu vou permanecer com vocês, eu vou fazer minha casa, minha vida no meio de vocês. E aí Deus então ordena que eles construam um tabernáculo, uma tenda, um local para manifestar a sua habitação, na qual ele vai andar junto com o seu povo. Essa é uma das grandes diferenças do Deus de Israel dos outros deuses. Os outros deuses, eles tinham territórios, eles tinham fronteiras, e Deus matava aquele povo de medo ao redor, por quê? Porque ele andava. Isso era um horror. Eita, um Deus que anda, estamos lascados, porque ele vem na minha terra, ele entra na minha... Não dá. É por isso que o povo de Jericó estava apavorado, porque eles ouviram dizer que aquele Deus tinha pego lá antigamente tinha pego o faraó, tinha matado o exército, o faraó, ao longo do caminho, tinha guerreado, destruído. E ele está vindo na nossa direção, meu Senhor. Ah, não, meu Senhor não, meu Baal, sei lá, né? O que eles falavam? Eles estavam com medo, porque Deus andava. E as narrativas bíblicas, irmãos, elas são construídas de maneira muito bonita. O livro de Êxodo tem Deus mostrando o modelo do tabernáculo para Moisés, em primeiro lugar. Ele diz, essa vai ser minha casa, vocês vão morar. E a situação que isso aconteceu era logo debaixo do Monte Sinai. Quem lembra o que aconteceu no Monte Sinai? Deus se manifestou no Monte Sinai. Havia uma manifestação tão poderosa da presença de Deus e visível da presença de Deus no Monte Sinai,
a ponto do povo dizer para Moisés: Moisés, sobe lá, filho, porque não vai dar certo. E Deus falou: é mesmo, não sobe não, quem subir aqui impuro morre. Então Moisés é o mediador, é o representante, ele sobe na presença de Deus no Monte Sinai, e lá no Monte Sinai Deus mostra para ele em 3D o modelo do tabernáculo. Moisés desce, descreve parte por parte a coluna, o pano, o bordado, etc. e tal, e depois faz uma coleta, eles recolhem todo o material para construir e constroem o tabernáculo. E é mais ou menos esse modelo aí, que é o modelo do tabernáculo. Como é que a gente chega a essa conclusão? Porque está descrito. Isso na arquitetura a gente chama de memorial descritivo. Você faz um desenho e junto com o memorial descritivo você faz a descrição. Vai ser assim, a cor vai ser essa, vai ter tais e tais e tais coisas. Nós temos um memorial, a gente faz então essa reconstrução do que seria o tabernáculo. Era um lugar de ordem. Era o tabernáculo no meio, ao redor as tribos de Levi, a tribo de Moisés, a tribo de Arão, não é? As casas, e depois as outras tribos, todas bem ordenadas, porque Deus é Deus de ordem. E aí, então, quando a gente vai lendo o livro de Êxodo, e se você tiver com a sua Bíblia aí, você vai poder acompanhar comigo, você vai ver que o último capítulo de Êxodo, que é o capítulo 40, é quando eles terminam de fazer o tabernáculo, e aí eles montam o tabernáculo. E acontece, e essa é uma evidência de que o livro de Êxodo não é para acabar. Por isso que a gente chama o Pentateuco de uma sequência de livros, porque Deus desce do Monte Sinai, onde ele manifestou a sua glória, e aí ele vem sobre o tabernáculo. E agora, olha só, versículo 34 de Êxodo 40. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E agora, atenção, Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E nem Moisés, que era o cara, podia entrar lá. Sabe por quê? Hoje você vai entender melhor um versículo da Bíblia. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. É isso que Paulo está falando lá. Ninguém pode chegar em pecado diante da glória de Deus. Deus veio sobre o tabernáculo, a nuvem encheu o tabernáculo e eles não podiam entrar, nem Moisés. E agora? Como é que a gente chega lá? Por causa desse estado de impureza. O livro de Levítico é a chave. Se o tabernáculo é a casa de Deus, é como se você fosse alugar hoje em dia, tempos contemporâneos e modernos, um Airbnb, e você chega lá naquela casa, você tem que entrar lá naquela casa que não é sua, que você nunca esteve lá, que você não conhece, alguém tem que entregar para você o quê? Uma chave, uma senha, um manual, alguma coisa para que você entre naquela casa. O livro de Levítico é o manual da casa de Deus, para que alguém possa chegar e chegar diante da glória de Deus. Então, o texto que nós lemos aqui é exatamente o texto que fala do primeiro momento para que alguém chegue dentro da casa de Deus. Verso 5, alguém vem, alguém traz uma oferta, alguém mata a oferta, alguém derrama o sangue, asperge ao redor do altar, e aí pode entrar na casa de Deus. É o primeiro passo. É a senha para que alguém chegue naquele lugar. No caso, o primeiro desses sacrifícios descritos no livro de Levítico é o chamado holocausto. Então a gente pode também chamar a história de Deus abrindo a porta da sua casa. Só que eu quero deixar essa frase bem marcada para vocês: cuidado com o querubim. Então você chega lá no manual e vê lá, olha, cuidado. Às vezes as casas por aí têm assim, cuidado com o cão, não é? No caso era aqui, cuidado com o anjo. Era isso. Eu vou explicar para vocês por quê. Por que essa chave é tão importante
dentro do Pentateuco. Nós temos, então, esses 5 livros. O livro bem do meio é o livro de Levítico. Ontem eu falei da grande metanarrativa, né? Criação, queda, redenção e consumação. Dentro do Pentateuco nós encontramos isso. O livro de Levítico fala de criação, queda e o começo da história da salvação. O livro de Êxodo fala de libertação, fala da escravidão e da libertação. E aí fala de Deus vindo morar no meio do seu povo. O livro de Levítico vai dar as regras de convivência da jornada no deserto, até que eles cheguem na terra prometida. Então, enquanto o povo era móvel, a casa de Deus era móvel. Depois que eles se estabelecem na terra prometida, Deus vai permitir que eles façam um templo, não é? Não permitiu que Davi fizesse o templo porque ele tinha sangue nas mãos, mas Deus endossou a construção do tabernáculo. Tanto é que quando Salomão termina de construir o tabernáculo, o que acontece? Quem lembra? Quando ele faz aquela oração de consagração junto com os sacerdotes, a glória de Deus enche a casa, igualzinho aconteceu aqui no final do capítulo 40. Então, eles agora vão poder morar e tem que ter regras de convivência. O livro de Números vai falar da caminhada no deserto, agora com o tabernáculo móvel, sendo montado e desmontado, com Deus vivendo no acampamento, até que no livro de Deuteronômio eles chegam ali na porta da terra prometida. Mas pastor, para que tudo isso para entender o livro de Levítico? Porque ele é parte dessa grande história. Se você voltar lá na sua Bíblia, no capítulo 4 de Gênesis, ali está a chave para eu entender o que é que está acontecendo aqui nesse lugar. Perdão, no capítulo 3, não é? O texto diz, no verso 23, por isso, por causa do pecado, porque o homem se tornou como um de nós, porque ele tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora ele conhece o mal e não sabe lidar com o mal. Verso 23, por isso o Senhor lançou fora do jardim para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste. Lembra que eu mencionei ontem o leste? Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida, que foi o nosso tema de ontem. Então tinha uma árvore, tinha um caminho para essa árvore e Deus colocou um sinal de alerta. Toda vez que o homem passava ali perto, ouvia o barulho da espada flamejante, ele sabia que tinha um querubim, ele vazava. Porque aquilo ali significava que ele poderia morrer. Então eu tenho a árvore da vida, eu tenho o caminho da árvore da vida, eu tenho o querubim com a espada e eu tenho o homem expulso da presença de Deus. Mas pastor, o que isso tem a ver com o livro de Levítico? Se você olhar na descrição que é feita do livro de Levítico, essa casa de Deus, ela tem portas. Então, quando você entra ou se aproxima desse cercado, que é o quintal da casa de Deus, na porta tinha um cortinado de cor púrpura, que eu estou apontando aí para vocês verem. O reverendo Jaime Marcelino vai dar de presente um livro para quem souber, em meio segundo, me responder o que é que tinha desenhado nessa cortina. Eita, perderam já. Não, já passou meio segundo já. Infelizmente, você perdeu, não deu. Mas o que é que tinha desenhado mesmo? Querubim! Tinha querubim! A relação dos querubins nas portas era exatamente a representação daqueles querubins no caminho da árvore da vida. Quando o sacerdote passava por essas portas, não é? E entrava, aqui tinha o altar do holocausto, bem no meio, que era aquele primeiro sacrifício. Ele entrava ali com certo temor e medo, certamente, não é? Naquela época, se tivesse CLT,
Os jovens não sabem nem o que é isso, né? Eu fico usando essas ilustrações antigas. Consolidação das leis trabalhistas, não é? Esse era serviço de alta periculosidade. Aposentava cedo, porque era insalubre, era perigoso. Um sacerdote, ele começava a trabalhar aos 30 anos e se aposentava com quantos anos? Quem sabe? 50. Era 20 anos de trabalho útil. Por quê? Porque era serviço insalubre. Sabe por quê? Porque quando ele entrava lá assim, ele ficava assim, e é hoje mesmo que eu vou morrer? Porque entrar na presença de Deus e na casa de Deus, sendo impuro, dá medo. É por isso que o livro de Levítico vai dizer que nosso Deus é fogo. Aí, acertaram uma, hein, pastor? Está vendo? É fogo consumidor. Porque quem entra, e isso está no livro de Levítico, quando os 2 filhos de Arão entraram, trazendo um fogo estranho na presença de Deus, Deus os consumiu com o fogo. Ele é fogo consumidor. Entendeu outro verso da Bíblia hoje? Está no livro de Levítico. E aí, então, eles entravam com o sangue, matavam um animal ali perto da porta, do lado de dentro. O pecador, quando fazia isso, ele é que tinha que degolar o animal. O sacerdote pegava o sangue e ele jogava, sabe aonde? Começava por qual lado? Ele jogava pelo leste. Porque era sempre voltado para o oeste. Ele começa, porque quem vai para lá está ruim, quem chega de cá está bom. Ele ia jogando com medo daquele negócio ali. Porque se Deus achasse que estava errado e ele sabia, cuidado com o querubim, morreu. Depois, lá no fundo, não é? Tinha o tabernáculo propriamente dito. E o tabernáculo tinha 2 cômodos. A casa de Deus tinha 2 cômodos. Tinha sala de visita e jantar, que é o santo lugar. Por que é sala de visita e jantar? Porque lá tinha os pães da proposição, eles comiam lá. Lá tinha o que mais? Tinha o candelabro, que era feito num formato de árvore, que representa o quê? A árvore da vida, ok? E tinha um incensário, que eram o quê? As orações, representava as orações. Então, você sentava na sala, tinha comunhão por meio da refeição e por conta das orações. E a casa precisava ter vida, precisava ter luz. Esses eram os 3 mobiliários que tinha lá. E depois, deixa eu até pôr a planta aqui, porque eu coloquei para vocês, não é? E depois, tinha o que mais? Tinha o santo lugar e tinha um outro lugar, chamado Santo dos Santos. Esse era o quarto de Deus. Era o lugar mais íntimo da casa de Deus. E nesse lugar, cuidado para entrar. Então tinha 2 cortinas, tinha 3 cortinas, né? Tinha aqui na porta, a primeira cortina. Depois aqui tinha outra cortina. Essa cortina, você abria a cortina, entrava, chegava lá no Santo dos Santos, e ali tinha as coisas que os sacerdotes deviam fazer. E depois tinha uma terceira cortina, aqui assim, ó, do santo lugar para o Santo dos Santos. Essa cortina aqui, gente, não tinha abertura. Era pesada. E para o sacerdote entrar naquele lugar, sabe como é que ele tinha que entrar? Ele tinha que entrar por baixo. Porque não tinha lugar para abrir. As outras tinham, mas essa não. Falava da seriedade que era alguém chegar na presença de Deus. Cada uma dessas cortinas, agora o sorteio não está valendo mais, tinha o quê? Querubins. Cada vez que ele chegava, o querubim era maior. E quando o sacerdote entrava por baixo da cortina, no Santo dos Santos, que era um lugar escuro, não tinha luz, lá tinha uma arca, que era o trono de Deus. E em cima da arca tinha o quê, gente? Querubins. E na cortina atrás tinha o quê? E em volta tinha o quê? Querubins. Cuidado com o querubim. Cuidado com o querubim. Então acontecia todo um ritual. Esses querubins estavam ali presentes nesses lugares, avisando: cuidado, não se brinca com Deus, não se brinca com a glória de Deus.
Deus é fogo consumidor. Mas, ao mesmo tempo, Deus estava abrindo a porta da sua casa. Então, o sacerdote, ele apresentava o sangue do sacrifício aqui no altar do holocausto. Ele antes passava aqui por trás e lavava-se cerimonialmente nessa bacia de prata, de bronze. Ele se purificava, ele lavava as mãos e os pés, não é? E ele vinha com sangue em volta desse altar. Tudo aqui era consagrado com sangue. Por quê? Sem derramamento de sangue? Opa, tá melhorando as respostas, hein, pessoal? Sem derramamento não há remissão de pecados. E a minha pergunta é, quando é que acontece a remissão dos pecados, gente? Vamos lá. Estou fazendo aqui pegadinha para seminarista, hein? Cadê o seminarista? Vai lá, gente. Quando é que acontece a remissão de pecados? A gente tem uma ideia interessante, que a remissão de pecados acontece com o sangue do Cordeiro Pascal, não é isso? Jesus não morreu na Páscoa? E a gente fala assim, então é o sangue pascal, é o sangue do Cordeiro da Páscoa. Não. O sangue do Cordeiro Pascal é o sangue da libertação do pecado. É isso que representa a saída do Egito. E eu sei que essas mensagens, elas se misturam, ok? Mas no livro de Levítico eu tenho com clareza qual é o centro da mensagem de Levítico. Então eu tenho uma estrutura também no livro de Levítico que funciona num formato que a gente chama, para os teólogos aí, quiástico, que forma um X, que tem um centro. E o livro de Levítico é separado nessas seções. Começa com sacrifícios, depois fala dos sacerdotes, depois fala da purificação, e no meio do livro de Levítico, que é o meio do Pentateuco, tem o capítulo 16, que é o dia da expiação. Esse é o dia do perdão. Então, se você fosse pegar a cruz e dizer qual a mensagem da cruz, ela tem uma mensagem, sim, do Cordeiro Pascal que liberta, mas ela tem, sim, uma mensagem do Cordeiro do Yom Kippur, o dia do perdão, que está exatamente no meio do livro de Levítico, o dia da expiação. Quem subirá ao monte do Senhor, que é o quê? O Sinai, que depois é o templo, e que é representado aqui nesse período pelo quê? Pelo tabernáculo. Deus saiu do Sinai, Deus foi para o tabernáculo, Deus foi. Quem que sobe? O que é limpo de coração. Quem que é limpo de coração? Ninguém. Para chegar na presença de Deus tem que ser o quê? Purificado. E quando você chega no capítulo 16 do livro de Levítico, ele tem essa mesma forma de X. As estruturas literárias, irmãos, do Antigo Testamento são fenomenais. E se você pegar, Deus começa falando, Deus começa terminando, é o que a gente chama de um inclusio, tá? E essa mensagem, ela vai chegando bem no meio do capítulo 16. Está a expressão, está o conceito, está a ideia da expiação, a substituição, versos 16 até o verso 20 do capítulo 16 de Levítico. Depois, verso 15, depois ele mata o bode da oferta pelo pecado, que vai ser para o povo, traz o sangue do bode, e aí ele traz para onde? Para dentro do véu. Gente, eu fico imaginando o pobre do sacerdote, por isso que ele tinha que aposentar cedo mesmo, porque ele tinha que vir com uma bacia, ele tinha que passar por baixo daquela cortina, ele tinha que enfrentar aquele momento de confrontação dos seus próprios pecados. Aliás, era assim, ele fazia uma expiação por ele, depois ele fazia uma expiação pela família dele, depois ele fazia uma expiação pelo tabernáculo e depois ele fazia uma expiação pelo povo. O negócio era sério, muito sério. Verso 16, assim fará
a expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro que está no meio das suas impurezas. E ninguém poderá estar na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no santuário. Era um serviço solitário. E aqui eu estou chamando você para pensar na obra de Cristo. Quem é que podia entender a obra de Cristo? A solidão da obra de Cristo. Todos pecadores. Um santo puro, um sumo sacerdote perfeito, sozinho. Aquelas coisas que aconteceram lá no Getsemane, que os discípulos nem conseguiam acompanhar Jesus em oração, são um exemplo disso, da solidão da obra do sacerdote. Nem por uma hora vocês conseguem ficar orando comigo, nem uma hora. Vai e volta, vai e volta. Solidão, queridos, representava esse trabalho. Ele precisava fazer isso por quê? Porque os filhos de Arão tinham entrado e tinham contaminado tudo com aquele sangue impuro. Fazia isso por quê? Para que o povo pudesse chegar na presença de Deus. Então, resumindo aqui, Deus é santo, o ser humano é pecador. Deus disse: sejam santos, mas eles careciam da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, eles precisavam de sacrifício para chegar perto de Deus, perto do santo, e o povo então precisava viver de uma maneira diferente. Gente, isso vai estar repetidas vezes na carta aos Romanos. Isso vai estar repetidamente no livro de Hebreus. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer serviço sagrado, oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Jesus, porém, ofereceu de uma vez para sempre um único sacrifício pelos pecados e assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Essa é a porta, queridos. O tabernáculo, ele é o lugar do encontro com Deus. Mas Deus faz o quê? Deus caminha com o seu povo. Deus anda com o seu povo. E eu quero terminar aqui com uma ilustração e algumas aplicações. Sabe como é a palavrinha oferta que aparece aqui mais de 40 vezes no livro de Levítico? É a palavra corban. Essa palavrinha é falada por Jesus uma vez no Novo Testamento, lembram? Lembra qual que era a malandragem dos judeus? Corban é uma coisa dedicada ao Senhor. Aí fala: cara, seu pai está passando fome lá, estão velhos, não tem mais como trabalhar, vai ajudar. Não posso. Por quê? Porque eu já dediquei para o Senhor, então eu não posso gastar o que eu dediquei para o Senhor para ajudar meus pais. Malandragem pura. Mas essa palavrinha ela é muito preciosa. Na língua hebraica, as palavras, tanto os verbos como os substantivos, eles são formados por 3 letrinhas sempre. Essa é a base. Tem as exceções, óbvio, como toda língua, mas 3 letrinhas. Essa palavrinha que está escrita aí é a palavra corban. Tem kof, reish e o bet. 3 letrinhas, que seria o nosso Q, o nosso R e o nosso B. Essas 3 letras são a mesma raiz do verbo aproximar-se. Quem apresenta corban chega perto. E essa é a chave. A chave para chegar na casa de Deus são os holocaustos, as ofertas, que são de múltiplas, variadas coisas.
tem a oferta de sangue, tem o sacrifício pacífico, tem as coisas que se come, tem as coisas que trazem festa, alegria, tem as coisas que trazem dor e contrição por causa do pecado. Tudo isso está no livro de Levítico. Um rapaz converteu-se na nossa igreja alguns anos atrás. Vai tocar meu negócio agora, ó. Que coisa terrível, isso é uma prisão. Ele converteu e começou a ler a Bíblia. E ele foi ler o livro de Levítico. Ele falou, pastor, não dá. Se você olha para a direita, morre. Olha para a esquerda, morre. Olha para trás, morre. Não tem. Porque ele estava lendo o livro de Levítico sem a perspectiva da graça. Ele estava lendo o livro de Levítico na perspectiva do pecado. Quando você lê o livro de Levítico na perspectiva do pecado, é terrível. Isso aí foram buscas de palavras que eu fiz aleatórias. Eliminar, queimar, impureza, sacrifício, fogo, sangue. Mas quando você lê o livro de Levítico na perspectiva da graça, é amor, é aliança, é oferta, é pacífico, é santidade, é agradável, é consagrado, é resgate. É evangelho puro para quem lê com os olhos da fé. O que a gente faz com isso tudo? Lembre-se uma coisa, querido. O livro de Levítico aponta para Jesus. Praticamente tudo, sem fazer alegoria. E aí o sacerdote entrava e cada querubim era uma lembrança da presença da santidade de Deus, mas cada sacrifício também era a lembrança de que Deus perdoa pecados. Eu sou impressionado como que o autor de Hebreus, que é um comentário ao livro de Levítico, ele começa o livro falando da superioridade de Jesus a quem? Aos anjos. Ele é maior do que os querubins. Ele é superior. Aquelas cortinas, na hora que Jesus morre, elas são rasgadas de cima a baixo. E ele então se torna, e na verdade sempre foi, o sumo sacerdote, o sacrifício, o altar, o juiz. E se você pecar, querido, se eu pecar, ele é o meu intercessor. Ele é o sumo sacerdote perfeito. E nós, carentes da glória de Deus, instruídos pelo apóstolo João, aprendemos que ele veio e montou o seu tabernáculo entre nós. E nós vimos a glória do Pai. Quando você entender a mensagem de Levítico, você vai entender o poder todo desse evangelho. O que a gente faz? Primeiro, o livro de Levítico nos diz, adorem a Deus como Ele quer ser adorado. Não inventa não, porque Ele é fogo consumidor. Segundo, nunca perca a perspectiva do pecado, da necessidade de pureza para chegar, Ele é fogo consumidor. Nunca perca a perspectiva do pecado perdoado por Cristo, Ele é o sumo sacerdote. Ele provê os meios para nós vivermos vidas santas. Ele é a nossa santidade. E hoje a gente responde a tudo aquilo que Ele fez. O véu foi rasgado, irmãos. Já entramos na presença de Deus. Já somos o seu povo, porque Ele tabernaculou nesse caminho, nessa jornada. Até Ele voltar, a gente continua caminhando na direção que Ele propôs. No livrinho que eu falei ontem, Lei e Graça, o último capítulo, o apêndice final, é exatamente essa estrutura que eu expliquei aqui hoje, com essas ilustrações, e você pode ter ali um resumo disso tudo. Que Deus nos abençoe.